Existe uma coisa que você pode fazer para se destacar no jiu-jitsu nos próximos anos. E quando eu digo próximos anos, eu estou falando já de 1, 2, 3. Não é pedantismo eu querer projetar ou identificar o futuro do jiu-jitsu. E eu digo por quê. Primeiro, porque, cara, eu estudo esse negócio. Segundo, porque eu vivi isso aí. Boa parte da minha vida e grandes amizades que eu fiz, as construções, a minha construção de personalidade toda foi foi no tatame. As experiências que eu tive, tudo isso, cara, foram coisas fantásticas, pessoas que eu conheci. Eu vivo esse esporte de forma visceral, sacou? Eu entreguei boa parte da minha vida a esse negócio. E por que eu tô dizendo isso? Uma outra vez aí que eu fiz um vídeo, um sujeito chegou e comentou que era pedantismo eu tentar projetar o jiu-jitsu daqui pra frente. Eu falei que o jiu-jitsu, que daqui a 5 anos 99% das pessoas seria inábil em quedas. E eu acredito pra caralho nisso, porque é o que eu vejo. Eu passo tempo estudando essa parada, entende? Eu passo tempo observando. Eu passo tempo entendendo como o mecanismo funciona. Eu passei bom tempo da minha vida entendendo o comportamento humano pra me ajudar. Sacou? Eu entro no jiu-jitsu num momento da minha vida onde eu era gordinho, tinha sobrepeso, era inseguro, não sabia falar direito com as pessoas, não sabia me importar, eu tinha medo, saca? Eu era um moleque, sei lá, meio sem orientação, o jiu-jitsu salvou minha vida. Então, tudo que eu puder pra fazer, né? Ele me transformou num homem. O jiu-jitsu me transformou num homem. Sem dúvida nenhuma, essa foi uma das grandes ferramentas que me transformou numa pessoa responsável, com capacidade de dizer não, com capacidade de colocar limites, com capacidade de orientar, com capacidade de me doar, de ser útil às pessoas, sacou? De ser generoso, porque o jiu-jitsu ensina muito isso, de partilhar, de lidar com frustração, tudo. Então eu preciso retribuir, inclusive é você que está iniciando, sacou? Você que está iniciando vai ser o cara que vai levar o jiu-jitsu para frente. Então eu quero abrir teu olho, irmão. Quero abrir teu olho. E todo vídeo que eu faço nesse canal é com muita sinceridade e com muita entrega. Eu não falo nada que eu não conheço, eu não falo nada que de algum jeito eu não tenho um certo nível de domínio. Eu sempre posso aprender, óbvio. Eu não nasci sabendo tudo e tem muita coisa para aprender na minha vida, cara. Só que, sem dúvida nenhuma, pelo tempo de entrega que eu tenho, eu consigo fazer algumas projeções. Posso estar bem errado, mas a leitura, ela não é uma leitura de sentar e ficar, vai acontecer isso. Não, 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 não. Eu fico observando. E eu vou dizer o que vai acontecer daqui nos próximos anos e como você pode se destacar, beleza? Beleza? Então fica aqui comigo, brother. Seguinte, algumas academias já sacaram, não todas, mas algumas academias já sacaram, principalmente as com grandes equipes, né? Então, talvez Gracie Barra, Aliança e tal, entre outras, que existe uma dificuldade no aprendizado, principalmente do iniciante, e que necessita-se, e que é necessário uma organização que antes não havia. Antes, se você perguntar para um cara que começou jiu-jitsu, o que acontecia? Esse cara, faz tempo, né? Esse cara entrava lá, ele aprendia uma posição, depois aprendia uma posição desconexa a outra, e ainda às vezes em algumas academias isso ainda acontece, beleza? Mas o que algumas equipes têm sacado, e por isso que elas têm crescido, que é necessária uma metodologia, uma construção. Ok? Joia. Aí que tá, meu brother. O que eu tenho visto, irmão, e eu não vou fazer uma crítica a essas equipes, não. Eu tô entendendo nos últimos meses, não é assim, não é de agora, que o que mais abre a cabeça de um cara, principalmente de um faixa branca, é entender as leis do jiu-jitsu, certo? Quando você vai para física, matemática, vamos pegar física que talvez o pessoal tenha um nível de assimilação maior. Você pega a física, você tem a ideia das leis físicas, né? As leis da natureza. Então a gravidade seria uma, ok? E quando você entende a gravidade, você entende isso, faz mais sentido. Inclusive a forma que os astros se organizam, inclusive a forma dos planetas e tudo. Joia? Eu não sou terraplanista. Então, se você me perdoa, mas eu não acredito que essa terra é plana. E aí, se a gravidade existe, ela explica também o formato, né, do nosso planeta. Mas enfim, só um adendo aí. Agora, o que você precisa entender, brother, é o seguinte, o cara tá lá, né, o professor ele entendeu que a metodologia precisa ser dada. Só que o aluno, ele tem uma grande dificuldade de entender o jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu em si ele não é tão intuitivo quanto você soltar alguém pra brigar. Quando você solta alguém pra brigar, a pessoa vai se agarrar.
na outra às vezes, ou vai dar um soco, vai desferir, ainda que sem técnica. Ela vai usar os membros, ela vai usar os recursos que ela tem de uma forma muito instintiva para tentar se defender. Mas a técnica do jiu-jitsu, ela é muito menos intuitiva do que um soco. Ainda que o soco, com técnica, seja muito diferente de um soco instintivo, assim, que você dá de qualquer jeito, você só desfere. Muito diferente. Tem toda uma ciência do movimento por trás. Mas ainda assim ela é muito menos intuitiva. E aí o que acontece? Qual que é a forma que muitas equipes tentaram solucionar esse problema? E eu vejo, se sua academia não é assim, brother, antes de eu começar, se sua academia não é assim, boa, lindo, tá maravilhoso, funciona, tá ótimo. Então não toma essa crítica. Eu não tô dizendo pra você, eu tô dizendo sobre os 3 milhões ali, né, a maior parte, 90% dos 3 milhões de praticantes que existem hoje, e a projeção é aumentar, de jiu-jitsu no Brasa, beleza? E cada vez vai crescer mais. Então essa galera, no geral, porque senão a gente acaba pensando numa bolha, mas na minha academia não é assim, irmão, não tô falando com você, tô falando com o Brasil. Se a sua academia não é assim, dê graças a Deus, beleza? Parabéns para você e para o seu professor. Mas, no geral, as equipes elas acabam entendendo essa dificuldade e elas querem criar metodologias de que forma? Colocando técnicas. Mas técnicas mais básicas. Ainda que eles entendam que exista fundamentos no jiu-jitsu, a forma de explicar o fundamento, na verdade, é revisitando técnicas básicas. E não é isso que é fundamento, cara. Sacou? Quando a gente vai, fundamentos da guarda fechada, beleza, você vai falar sobre isso, vai falar sobre postura, ok, tá bom, beleza, ok. Joia, importante. Fundamentos de não sei o que, importante. Mas quais são os pilares centrais do jiu-jitsu? Por que a guarda funciona? Qualquer uma funciona. E não só a guarda fechada. Qual que é a diferença da guarda fechada para as outras? Mas qual que é a similaridade entre todas elas? Porque o cara começa a entender guarda. E ele começa a entender pontos de conexão, pontos de semelhança entre guardas, pontos de semelhança entre passagens, e ele entende que às vezes é só uma variação de onde está o pé, de onde está a mão, de onde está o quadril, a variação é essa, mas no geral, guarda é uma coisa só e funciona desse jeito, esses são os pilares. Toda vez que você imprime uma força aqui, vai acontecer isso, aqui vai acontecer isso. Para o cara te raspar, você tem que evitar esse tipo de coisa, porque essas são leis da parada. Beleza? E cara, quando a gente olha para isso, o que eu tenho visto? Eu vejo que, óbvio, vai ter muita gente boa no jiu-jitsu ainda, e muita gente que vai conseguir aprender mesmo sem essa clareza. Aí você mesmo vai ter você vai conseguir aprender mesmo sem essa clareza, porque seu corpo vai começar a se familiarizar com o ambiente, com os movimentos, você vai ter uma maior habilidade sinestésica, normal. Mas não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre você entender jiu-jitsu diferente, ser muito mais eficiente, gastar muito menos força e mais, cara, se sentir seguro e confiante nas posições. Não ficar naquele limbo ou naquela afobação de tentar acertar, conseguir conectar, aumentar a sua amplitude de movimentos e o seu jogo, o seu repertório dentro do jiu-jitsu. Isso só virá de verdade, não é com repetição de posição. A repetição de posição vai maturar o que você aprendeu, uma informação, e aí você vai ter o conhecimento. Mas você vai ter maior inteligência de luta quando você entender fundamentos. Porque o que é inteligência de luta? Né? É a sua capacidade, a propriedade que você vai ter de, a partir de algumas forças aplicadas ou de alguns movimentos mais precisos, você vai mobilizar com facilidade seu oponente, você vai neutralizar ele, você vai finalizar ele. É tudo sobre eficiência, sobre alavancas, coisa que o jiu-jitsu em sua essência é. E quais são essas leis? Como que eu trabalho elas? Como que eu aplico elas? Eu deixei alguns vídeos no meu canal, e vocês podem ver aí, sobre fundamentos. Eu falei sobre as formas que você não vai ser raspado, falei 3 fundamentos básicos. Dá uma olhada que ali você já vai entender mais ou menos o que é isso. Você precisa de algo conceitual, porque do conceito você limpa a tua mente, você não fica preso a uma complexidade de movimentos, onde você tem que lembrar exatamente onde tem que estar mão, perna, ainda que sejam movimentos básicos. Tá? Você não precisa ficar lembrando disso. O que me parece é que existe hoje uma tentativa de resolver esta falta de conceito e clareza na cabeça dos iniciantes, e muitas vezes de alguém intermediário também. De que forma? Colocando técnicas básicas e colocando
conexão entre as técnicas. Então você coloca, por exemplo, a gente só vai falar de guarda fechada, depois a gente vai falar guarda-aranha, depois a gente vai... Você faz uma progressão entre as técnicas. Ok, facilita já, ajuda, porque o cara vai ter acesso a uma técnica só, ele vai trabalhar ela, em vez de ficar catando muitas outras técnicas, e depois ele vai para outra. E assim, sendo sincero, esse tipo de trabalho ainda é a minoria no Brasil que faz. Se a minoria faz, e você já está fazendo algo nesse sentido, aprendendo em um lugar onde o cara coloca, a gente só vai trabalhar essa posição, depois ela faz uma progressão de técnicas, você tem uma certa progressão ali, uma conexão lógica e coerente, você já está na frente. Agora eu quero que você não só esteja na frente, eu quero que você seja 1% do negócio. E eu te dou, assim, senta comigo quem for, cara. Quem for. Eu mostro pra você. Vou dar um exemplo pra você de um amigo meu, amigaço meu, ele quis começar a fazer aula. E esse cara, ele é um cara nerd mesmo de jiu-jitsu, eu quero dizer, ele é um cara muito esperto, cara. E eu falei assim, vai ser um pouco desafiador dar aula pra ele, porque o que ele não viu? Essa foi a minha dúvida. E aí eu falei, bom, eu comecei a explicar pra ele sobre retenção, sobre defesa e tudo mais. E no começo, não, isso aqui eu acho que já tinha visto, tal. Agora, veja o que ele me enviou, cara. Ele falou assim pra mim hoje, eu conversei com ele hoje, depois da aula, eu dei toda uma conceitualização do negócio, ele virou e falou pra mim, cara, é como se um véu tivesse caído do meu rosto e da minha visão. Eu entendo o que ele fala, porque eu também me senti assim. Quando eu comecei a perceber essas coisas, quando eu comecei a entender mais, estudar mais jiu-jitsu, eu entendo essa parada aqui que acontece. É como se, mano, mas é mais simples. Não é que é mais simples, não significa que seja extremamente fácil, é mais simples, porque você não fica apoiado no que está acima do alicerce, que é muita coisa, é muita técnica, muito movimentinho, você está com a base fixa, o mundo se revela para você. É bizarro, você entender fundamentos dá uma clareza. Muitos caras que fizeram o curso Guarda Blindada, que é o meu curso de retenção, R$27,90, não é nada, preço simbólico. Juro por Deus, é simbólico, véio. Se eu pagasse R$27,90 pro conhecimento que eu vou te dar e a clareza que eu vou te dar, é zero. É pra você não gastar nada. Tá aqui, vai estar aqui, inclusive, na descrição, esse curso, se você quiser. Mas se você não quiser, não tem problema. Procure outros caras. Você é livre para isso. Eu não quero que você... Eu quero contribuir de algum jeito. Não precisa comprar um curso. Fica tranquilo com isso. Mas o que eu quero dizer, muitos caras do curso, vários, mas assim, vários, a maioria, 90%, dão esse mesmo depoimento. E eu fico muito feliz, porque exatamente isso que eu tive quando eu comecei a dar aula, cara. Quando eu comecei a dar aula, foi aonde eu comecei a buscar entender o jiu-jitsu. Eu era atleta, eu lutei, e eu era bom, sacou? Eu ganhei muita competição. Aí o nego fala, nossa, mas você fala... Não, meu, eu era... É verdade, eu vou dar aqui exemplo. O exemplo mais próximo de vocês sou eu, então eu preciso falar disso. Eu tinha uma dificuldade, eu não era bom de cabeça no começo, tinha muito medo. Aí eu fui, cara, aprendendo algumas coisas, modulando, e fiquei bom de campeonato, bom de luta em campeonato, e comecei a ganhar. Mas o que eu não sei, eu não sabia dar aula, porra. Eu não sabia dar aula, eu comecei a dar aula, eu não sabia, eu era faixa branca da aula, mano, eu era faixa, entendeu? Então eu comecei a precisar, eu precisei desenvolver isso, eu precisei estudar jiu-jitsu. E quando eu estudei jiu-jitsu, e comecei a estudar, e eu comecei a observar nos alunos uma dificuldade, eu falei, cara, esse cara, ele não quer aprender jiu-jitsu só, ele precisa aprender a aprender jiu-jitsu. Ele precisa ter clareza sobre as coisas que ele vai fazer. E se ele, para aprender a aprender jiu-jitsu, ele precisa de fundamentos, senão tudo vai ficar meio desconexo. E esse é o lance. Ainda que as academias, 99% do Brasil, 90% não faz nem essa progressão, essa organização metodológica de técnicas, que já ajuda. A maioria, a imensa esmagadora maioria, mas assim, bizarramente, não trabalha fundamentos e conceitos. Então, se você quiser ser 1%, brother, e eu te prometo, cara, se você estudar certinho, vai ser. Não precisa ser comigo, que não falei, e eu vou lançar outros cursos para ajudar o pessoal também, mas não precisa ser comigo. Pode ser com qualquer outra pessoa. Estuda essa parada, você vai se destacar. Seu jiu-jitsu vai ficar muito mais inteligente, cara. Muito mais inteligente. Eu te prometo que se você fizer isso, seu jiu-jitsu vai ficar muito mais inteligente. Tem cara na gringa que dá aula de fundamentos. Tem aqui no Brasil, eu já falei do Pedro Crichel, ele é muito bom também. Mas, cara, busque essa informação, que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Beleza? Se gostou,